Oi, eu sou Karine Sabino, CEO da Adobe Comunicação, e vou estar com vocês a semana inteira apresentando a trilha de marketing da Semana de Marketing e Vendas 2020, com foco em agências e consultorias. Durante essa semana, nós teremos mais de 80 palestrantes, trazendo conteúdos de diversas áreas, apontando as principais tendências e, principalmente, trazendo aqueles insights que ajudarão a sua agência a crescer. Então, se você continuar aqui com a gente, você vai com certeza ter muito a ganhar. Antes da gente ir para a palestra, 2 pontos muito importantes. O primeiro, como eu falei, são mais de 80 palestras e com certeza você vai ter interesses de assistir mais de uma e possivelmente ela está acontecendo simultaneamente nesse momento. Mas fica tranquilo, até o dia 28 de fevereiro, todas as palestras vão estar disponíveis na nossa plataforma. Então, aquilo que você não conseguir assistir durante essa semana, você tem aí um tempinho para revisitar. O segundo recado é sobre um sorteio que está rolando no Instagram. Durante toda essa semana, você postando um story sobre o nosso evento e marcando a hashtag SMV2020, você vai concorrer ao ingresso para o Digital Key Expo, em São Paulo, e também a um exemplar do livro Mentropia, do Estevão Soares. Bastante simples, né? Então, 2 recados importantes. As palestras disponíveis até o dia 28/2 e o sorteio que vai acontecer na sexta-feira às 19 horas com a hashtag SMV2020. E dessa vez a gente vai falar de um assunto que ainda não é muito entendido por algumas agências, que geralmente gera dúvidas, que é a mídia programática. E nada melhor do que o Alex, da Publia, para falar com a gente. Então, Alex, se apresenta aí para quem está nos assistindo. Legal. Bem, eu sou Alex, sou hoje responsável pela área de programática da Publi, né? A Publi é uma empresa de mídia programática aqui de Florianópolis. A gente está desde 2013 aí no mercado e eu estou há 4 anos já na Publi trabalhando nessa frente de programática, né? Sou formado em engenharia de controle e automação. No primeiro momento a gente não relaciona muito com publicidade, com marketing, né? Mas a programática tem esse aspecto tecnológico por trás das suas soluções, que é justamente o que me fez entrar para esse universo, né? Então, hoje aqui a ideia é até desmistificar um pouco, né, esse universo da programática, mostrar que ele é mais simples do que parece, né? Espero conseguir chegar nesse objetivo aqui com o papo. Perfeito, Alex. Eu também espero. Confesso que para mim também é um campo meio nebuloso ainda. Como é que você definiria a mídia programática? Como é que você simplifica esse conceito? Olha, a mídia programática, na prática, ela é uma forma automatizada de comprar espaço publicitário online, né? Então, da mesma forma que eu posso comprar espaço publicitário na TV, sei lá, ligando ali na Globo, quero anunciar num espaço publicitário, enfim, entre um jornal, entre uma novela, a programática também traz a sua forma de comprar espaço publicitário, mas nesse caso, uma forma automatizada, né, e comprar um espaço publicitário online, certo? Então, eu estou falando de diferentes dispositivos, como desktop, mobile, estou falando de aplicativos, portais de notícias, enfim, ambientes conectados, né? Nessa definição, acaba que tem 3 termos importantes, né? O automatizado, que remete, então, a toda essa base tecnológica, que aprimora uma inteligência de negócio mesmo, né? Então, aquilo que antes era um processo extremamente manual, eu, anunciante, ligava, por exemplo, para a Folha de São Paulo, olha, Folha, quero anunciar no seu site, ou G1, quero anunciar no seu site. Então, essa base tecnológica, essa automação, permitiu você fazer isso em uma escala. Não preciso ligar para 30 portais, eu posso, com uma simples configuração, acessar milhares de portais, certo? E espaço publicitário, né, do termo, nessa definição, acaba que a gente está pensando em inventário, né? Eu quero anunciar um bannerzinho lá na Folha de São Paulo, eu quero fazer um anúncio no Facebook, eu quero colocar no Stories, no Instagram. Então, o espaço publicitário é toda essa gama, né, de possibilidades de anúncio, certo? E o online é muito em cima das plataformas conectadas. Hoje a gente tem, igual eu comentei, posso anunciar para um usuário que está no desktop, um usuário que está no notebook, no smartphone, no tablet, posso anunciar em display out of home, então um pezinho do digital invadindo o mundo aí do offline, né? Posso anunciar em TV já programaticamente. Então, assim, em resumo, a programática é uma forma simplificada
por causa da tecnologia, de fazer anúncio publicitário em ambiente online, né? Basicamente é isso, uma forma melhor de se comprar, de se anunciar no ambiente online. Ótimo, já me ajudou bastante a entender. Alex, e você falou de vários canais, né? Várias possibilidades aí para mídia programática. Como é que a gente trata essa versatilidade toda? Legal. Acaba que a versatilidade de canais, né, de tipos de mídia, sem dúvida, assim, ela acompanhou a evolução no hábito de consumo, né? A gente pode entender mais ou menos assim. Então, assim, os usuários hoje estão cada vez mais conectados, né? Isso em todas as regiões do país, né? Já é um fato. E eu anuncio conversar com esse meu possível cliente, tenho que conversar com esse usuário. Esse usuário ele está no dispositivo móvel, talvez ele está consumindo um conteúdo dentro de um jogo, por exemplo. Que tipo de mídia eu posso, então, comprar para veicular para esse usuário, certo? Essa versatilidade de canais, ela parte, então, do tipo de mídia display, nossos banners tradicionais, a programática nasceu assim, mas hoje essa gama é extremamente alta, né? Hoje a gente tem, então, falando de display, o próprio tipo de mídia mais tradicional, né? Ele já tem uma série de formatos diferenciados. Então, hoje, por exemplo, no display, eu já posso, ao invés de simplesmente mostrar um anúncio para o meu possível cliente, né, para o usuário, eu posso mostrar um anúncio interativo, que no próprio anúncio ele já vai fazer alguma ação ou deixar um próprio lead no próprio anúncio, né? A gente está falando aí dos rich medias, por exemplo. Eu posso ter anúncios de impacto, né? Anúncios que vão ter a tela de uma forma diferente, de uma forma não intrusiva, inclusive, né? Muito se fala de como que esses anúncios impactam na experiência do usuário em consumir conteúdo na internet, né? Mas tudo são formas de você implementar, formas de você trabalhar. Estou falando também em cima de versatilidade de formatos, né? A gente também tem anúncios de vídeo, por exemplo, anúncios de vídeo que eu posso trabalhar tanto em stream, né? Que é o termo que a gente usa para anúncios que aparecem dentro de um conteúdo de vídeo. Exemplo, você está consumindo ali a rodada do Brasileirão, vendo os gols da rodada, e de repente entra um anúncio. Isso é um anúncio em stream. Você pode trabalhar isso de algumas formas, mas também pode trabalhar anúncios de vídeo, por exemplo, outstream, né? Então, não estou dentro de um conteúdo de vídeo, mas estou fora trazendo um anúncio de vídeo, por exemplo, entre um texto. Então, falando só desses dois canais, a gente já vê que tem algumas possibilidades, né, diferentes de como tudo nasceu. Mas ainda assim, dá para avançar um pouco mais, né? Muito da necessidade dos anunciantes, né, em acompanhar toda essa diversificação dos usuários, né, de como eles estão consumindo conteúdo na web, impulsionou ali a programática a trazer soluções tecnológicas que comportassem tal demanda, certo? Então a gente tem, por exemplo, native ads, né? Anúncios que se confundem a notícias numa página, por exemplo, da Folha de São Paulo, do G1, grandes portais de notícias, né? A gente tem também anúncios de áudio, então grandes plataformas aí como Deezer, SoundCloud, Spotify, já trazendo, né, um inventário, ou seja, um espaço publicitário próprio para você veicular anúncios de áudio. Então, acaba sendo aí uma transição de offline para online, ou seja, você antes tinha grandes anúncios em ambiente de rádios, né? E agora você pode pegar esse spot de áudio e veicular ele online, certo? Você pode trabalhar esse usuário seu que está ali no ônibus ouvindo sua música, você pode também mostrar um anúncio para esse cara, certo? Ainda nessa versatilidade, você também tem display out of home, por exemplo. Então, algo até não imaginado antigamente, né? Você está passando ali numa grande avenida, aqueles relógios que mostram a temperatura e o horário, né? Agora você pode colocar via essas configurações automatizadas, um anúncio lá. Telas de elevador, por exemplo, telas de metrô, isso já é possível, né? E por fim, ainda nesse tópico assim, de versatilidade de formatos, você já pode trabalhar, por exemplo, a televisão. Então, recentemente a gente até teve uma experiência de colocar um anúncio na Rede TV. Primeira grande emissora aí dando um passo para se abrir para o digital, certo? Mas não deixa de ser uma tendência. Nos Estados Unidos a gente já vê isso um pouco mais sólido, né? Aqui no Brasil a gente está dando os primeiros passos,
mas já um norte muito bom assim do quanto essas soluções programáticas podem ajudar os grandes anunciantes, né, nessas necessidades de conversar com o seu público em diferentes canais, em diferentes momentos, certo? Certo, Alex. A gente falou um pouco sobre alguns conteúdos que podem ser usados, né? Agora você deu para a gente um leque gigante de canais e possibilidades. Mas e a tecnologia para administrar tudo isso? Existe algumas que são principais? Como é que a gente faz a união entre conteúdo, canal e usando tecnologias para isso? Legal. Quando a gente fala de mídia programática, necessariamente a gente está falando de uma DSP, que é uma Demand Side Platform, né? Então, é um software que vai viabilizar todas essas configurações para direcionar a publicidade para diferentes usuários e em diferentes inventários, certo? Diferentes ambientes e assim por diante. A tecnologia, então, para isso, apesar de toda a complexidade por trás para garantir essa compra de mídia do modo mais efetivo, ela deve ser uma tecnologia simples, ela deve ser uma abordagem simples e unificada. Na prática, então, essa tecnologia é um hub de soluções que vão integrar diferentes parceiros, parceiros de dados, de auditoria, inventário, de filtros para melhorar a qualidade daquela veiculação, mas uma tecnologia unificada, né? E com uma abordagem simples de configuração, certo? Algumas premissas assim que a gente, por experiência nessa área, a gente sempre avalia é que essas tecnologias têm que ter fundamentalmente três aspectos, né? Um aspecto próprio no mídia, em audiência e em inteligência de negócio. Então, assim, em mídia tem que ser uma tecnologia que permite esse acesso omnichannel, né? Tem alguns diferentes canais aqui, então o que se espera é que você tenha uma tecnologia robusta o suficiente para acessar esses diferentes canais, certo? Porque assim eu consigo mostrar as mensagens relevantes em um contexto adequado, né, e em escala, certo? Para aquele usuário. Quando a gente olha o aspecto de audiência, aí a gente já está falando de ativação em audiências preditivas. Então, bem, não basta simplesmente eu veicular um anúncio em um inventário, por exemplo, do Globo.com, do Globoesporte.com, mas eu tenho que veicular aquele anúncio para um usuário que tem interesse na minha marca, ou que tem interesse naquilo que eu quero oferecer. Porque dessa forma eu estou sendo mais preciso, né, na minha veiculação. Estou deixando mais produtivo o meu investimento. Não vou desperdiçar investimento em um usuário que não está quente o suficiente ou que não tem interesse na minha marca. Eu vou direcionar para um usuário que eu possa fazer com que de fato consumir alguma coisa que eu queira oferecer, um serviço, algum produto, né? E por fim, quando a gente olha essas premissas dessas tecnologias, terceiro aspecto fundamental, que é inteligência de negócio, seja na geração de insights, seja na geração seja com gatilhos de otimização. Então a gente está falando de ferramentas que tenham todo um tratamento de algoritmos por trás para, com o machine learning, por exemplo, contribuir para a otimização de determinados indicadores. Então, assim, apesar da complexidade por trás dessa ferramenta, ela tem que entregar todo esse leque de opções, né, para ser trabalhado e com uma abordagem unificada, sendo então um hub de soluções de diferentes parceiros e tecnologias que estão integrados a uma só ferramenta, entendeu? Vai ganhando corpo essa nossa conversa, né? Então a gente foi de conteúdo para canal, agora para tecnologia. Como organiza tudo isso, né? Qual a importância do planejamento estratégico para a questão da mídia programática? Legal. Esse é um tema complicado, assim, porque a gente tem muito enraizado uma forma de planejar a compra de mídia a partir da compra de mídia offline. E é um pouco diferente a forma de planejar a compra de mídia quando a gente está falando do universo online, né? Um breve resumo, assim, de modo bem generalista mesmo, o planejamento de compra de mídia offline acaba sendo muito em cima de momentos específicos. Então, por exemplo, eu vou colocar um anúncio na televisão por conta de alguma data alusiva, e somente por conta disso, né? Ou eu vou colocar, sei lá, um anúncio na rádio para despertar um interesse mais forte em cima, sei lá, de uma inscrição para o vestibular, por exemplo. Então, o offline, o pensamento ali é muito em cima
de momentos específicos. Já no digital, não. No digital, a gente precisa ter um pensamento always on, né? Eu tenho que, então, interpretar que eu tenho que conversar com o meu usuário a todo momento. E essa conversa é uma conversa diferente, porque não é a todo momento que o meu usuário quer fazer uma compra comigo, não é a todo momento que eu estou conversando só com usuários que já me conhecem, eu tenho que conversar com usuários que não me conhecem ainda. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer um planejamento que siga uma lógica de always on, né? Sempre em contato, em diferentes pontos da jornada ali desse consumidor, porque isso vai estruturar todos os meus passos ali em diante, né? Então, seja em eu tenho um momento claro de planejamento, tenho um momento claro de implementação, outro de avaliação de tudo isso que eu estou fazendo e outro de otimização. Na prática mesmo, é uma síntese de um ciclo PDCA, né? Eu planejo, eu implemento, analiso e tomo medidas de correção. Então, assim, o processo programático de todo esse planejamento de compra de mídia, ele deve ser, por natureza, um processo ágil, né? A gente tem que errar rapidamente para ter uma tomada de decisão tão rápida quanto. E isso alimentar o ciclo e você cada vez mais otimizar resultados, né? Para isso dar certo, só se você trabalhar com um modelo always on, né? Um modelo de um período maior de você fazer essa veiculação constante e não de momentos específicos, por exemplo, para datas alusivas, certo? Para a gente tornar efetivo isso, né? Que campos ou que itens você colocaria como essencial para a gente colocar nessa avaliação ao in-zone inicial? Olha, eu acho que basicamente, né, você pensar que uma ação no digital, você tem que pensar em 4 elementos, tá? Você tem que pensar em momentos do anunciante e do seu usuário, do seu possível consumidor, objetivos de negócio, público-alvo, tá? E mensagens. Então, por exemplo, quando a gente fala de momentos do anunciante, momentos do usuário, a gente está falando de campanhas que têm relação com aquele contexto de negócio do anunciante. Então, pensa só, o anunciante está no momento que ele está lançando um novo produto no mercado. Dependendo do domínio que a marca tem de mercado, o ideal seria trabalhar com campanhas em foco de reconhecimento de marca. Deixa eu pegar então um público que vai conhecer a minha marca para depois eu fazer interações com ele, né? Fazendo uma analogia aí ao funil de consideração, seria trabalhar campanhas mais a topo de funil, certo? Mas ao mesmo tempo, não deixa de eu ter que trabalhar com outros tipos de campanha, porque ao mesmo tempo que tem clientes que não me conhecem, eu tenho que fazer com que eles conheçam a minha marca, tem clientes que sim já conhecem e eu posso já trabalhar interações com ele. Então existe um segundo momento aí que é um de consideração. E ao mesmo tempo que existem clientes que já conhecem, já estão engajados com a minha marca e estão já no momento apto para compra. Então eles teriam um terceiro momento aí, até descendo essa ideia do funil de consideração, né? Momento já de conversão. Então assim, elementos principais de todo esse penso, né? Diria que são os momentos, né? Para você ter essa relação de que como eu estou perante o meu público, como eu vou trabalhar com esse público. Segundo, seria objetivos dessas campanhas publicitárias. Então, bem, já que eu estou no momento de reconhecimento, vou trabalhar um objetivo de alcance para ter o maior número de pessoas, né, observando a minha marca, tendo algum tipo de efeito perante a minha veiculação. Ou vou trabalhar um objetivo de tráfego para levar pessoas a consumirem conteúdo dentro do meu site. Coisas dessa natureza. Então, o segundo elemento seria esses objetivos de negócios que direcionam determinados KPIs. Terceiro elemento fundamental, público-alvo. Então, já que eu estou no momento de reconhecimento, quem que é meu público-alvo para esse momento? São pessoas que ainda não interagiram comigo, é uma parcela de população com uma determinada característica demográfica, com uma determinada característica de interesse. Então, definições de público-alvo, de personas, né? E isso acaba sendo fundamental para esse quarto elemento, que é a definição de mensagens. Bem, se eu vou conversar com você pela primeira vez, eu vou começar com um bom dia, né? Olá, tudo bem? Eu sou o Alex. Mas se eu já conheço você, por que já não te jogar um apelo um pouquinho mais comercial, né? Ou um senso de urgência? Então, olha, uma analogia vestibular, inscrições acabando até
daqui uma semana, ou então um apelo comercial, 50% de desconto na compra de XYZ. Então, você tem que conversar de formas diferentes, né? Então, esses quatro elementos, momento, objetivo de negócio, público-alvo e mensagens, acho que completa tudo esse penso programático, esse penso estratégico em termos de planejamento também. Vamos lá, de novo ganhando corpo. Conteúdo, canal, Legal. o plano, né, a tecnologia, agora o plano. Mas como é que implementa isso? Para quem ainda não está fazendo, ou talvez não tenha segurança na maneira como está fazendo, como é que a gente implementa tudo isso dentro da agência? Bacana. Olha, implementação é difícil. É difícil, mas não é impossível. E ela não é impossível se de fato você partir dessa estrutura da síntese PDCA que eu comentei, né? Veja bem, você planejou tudo, você tem um mapa ali de tudo que você vai fazer de ações, em que momento, em que entrada, qual mensagem, qual público. Perceba que isso já te deixou vários gatilhos de, por exemplo, qual segmentação eu vou utilizar, como que eu vou colocar por períodos aquela mensagem 1, aquela mensagem 2 e a mensagem 3. Então, o planejamento, ele é um ótimo gatilho de como você vai implementar todas essas coisas. Mas falando de implementação unicamente, a gente passa por entendimentos dessas tecnologias, né? A gente tem que ter um conhecimento bem profundo de todas as tecnologias que permitem compra de mídia, porque só assim você vai identificar as diferentes funcionalidades que mais se adequam àquele planejamento que você fez. Se fosse para, sei lá, de certo modo, dividir o problema em implementação, eu acho que ele tem três características fundamentais assim, para serem avaliadas, tá? Então, quando você for implementar essas diferentes plataformas com base no seu planejamento, é importante que você tenha uma atenção grande, por exemplo, a filtros, né? Então, estou falando de filtros de brand safety, filtros de viewability, de human traffic, porque filtro é uma necessidade dessa implementação, é uma boa prática de implementação. Pensa só, digamos que eu seja um anunciante de um segmento mais sensível, por exemplo, linhas aéreas. Não dá para eu fazer uma ação de marketing em um ambiente que esteja falando de um desastre aéreo, por exemplo. É errado, não dá certo. Né? Então, justamente por isso, no meu aspecto de implementação, eu tenho que ter esse penso, né, de, opa, eu vou colocar aqui algum filtro que evite eu veicular minha campanha publicitária num ambiente que não faça tanto sentido. Estamos falando aí de filtros brand safety, né? Ou melhor, eu estou investindo um volume aqui de veiculação e eu quero uma garantia que, de fato, meu usuário está consumindo esse conteúdo publicitário. Então, por que não trabalhar um filtro de viewability para garantir bons posicionamentos, né, ali nas páginas dos portais, de aplicativos, enfim. E aí, de fato, eu vou ter uma segurança que o meu conteúdo está sendo consumido. Entendeu? Eu não estou ali desperdiçando, jogando dinheiro no ralo. Né? Terceiro filtro ali. Oi, pode falar? A gente está falando de processo, basicamente, né? E se fosse para a gente pontuar, você disse, nossa, é complexo, né? Até porque a gente está vendo aí que envolve skills diferentes, provavelmente um time de pessoas. Vou fazer duas perguntas em uma. Legal, boa. Primeiro, um time de especialistas, um time de generalistas, para quem não tem quer implementar, que características essa equipe ou essa pessoa precisa ter, né? Mais analítico, mais tecnológico, mais técnico? O que você vê como essencial nisso? E quanto tempo, vamos pensar aqui na Publi, né? Quanto tempo vocês levam para implementar? O processo, eu acho que ainda está em implementação, porque a gente entende que como agência a gente nunca para de rever isso. Mas uma campanha específica, quanto tempo vocês levam para fazer essas análises, o planejamento e a implementação em si? E como que funciona o time de vocês? Quais são as habilidades que estão ali? Ah, legal. Olha, o processo de implementação, até na Publi, a gente divide bem em cima daquele ciclo PDCA. Então, a gente tem uma área própria para planejamento, com especialistas nessa função, uma área própria para implementação e gestão dessas campanhas, né? Então, são especialistas ali, e uma outra área para análise e geração de insights, que seria o ciclo total.
Pensando do início ao fim aí de um processo programático, de planejamento, a configuração, gestão e geração de sites, um planejamento acaba sendo uma via que tem que ser compartilhada com agência e cliente. A gente trabalha muito nessa tríade, né? Nós, enquanto veiculação, a agência, enquanto concepção, né, criação, e o cliente trazendo suas dores, suas necessidades de negócio. Então, quando tem uma troca bem estabelecida, a gente consegue bolar um planejamento muito rápido, né? Um planejamento estruturado, rápido. Óbvio que depende muito da complexidade. Às vezes é uma ação pensando no ano. Então, isso aí requer um estudo mais aprofundado de que vai acontecer em cada período. Mas, às vezes, é uma ação pontual. Por exemplo, vai ter uma ação de carnaval agora. Então, você consegue ali em um dia, uma troca, algumas reuniões com essa tríade, né, com o cliente, publi e agência, você consegue fazer essas trocas e elaborar um bom planejamento. Mas o importante disso é que as três partes se conversem e cheguem a um consenso, né? Na implementação, acaba sendo mais prático. Então, tudo depende, a gente fala assim, que implementação e gestão de campanhas, ela tem um aspecto criativo e um aspecto de conhecimento dos fundamentos da plataforma e um aspecto de autonomia, assim, que nem chega a ser do criativo. Mas o que acontece? O criativo ali, ele vai ser um cara que vai tentar bolar diferentes estratégias para garantir a veiculação, né? Aquele aspecto de conhecer os fundamentos da plataforma vai garantir que ele use a melhor funcionalidade, as boas práticas. E tem essa parte de autonomia que é muito de experiência de negócio. Então, uma pessoa que já está há um ano lidando com isso, ela tem mais skills ali do que uma pessoa que está há menos tempo, certo? Então, assim, hoje na Publi a gente consegue trabalhar com uma pessoa de 3 a 6 meses, deixar ela profissional no assunto, né, com total autonomia para liderar aí diferentes frentes, liderar campanhas e em todas as plataformas que a gente trabalha com compra de mídia. Mas é claro, não é um processo tão simples que você consegue da noite para o dia trazer para dentro de casa, né, e fazer. A Publi já nasceu com esse trabalho de veiculação de campanhas, né, de configuração de plataformas. Então, assim, de 3 a 6 meses, a gente consegue todas as plataformas que a gente utiliza hoje garantir que tenhamos especialistas nessas plataformas. Mas, óbvio, que o perfil de cada um, então, até entrando na sua segunda pergunta, né, o perfil dessas pessoas, a gente observa que é um perfil duplo, assim, que é uma pessoa analítica, né, porque a gente está falando aqui de números, de data analytics mesmo, e um perfil publicitário, não necessariamente de formação, até eu, por exemplo, sou engenheiro, mas publicitário em termos de estratégia de comunicação, concepção de marca, esse curioso desse universo de publicidade, entendeu? Perfeito, Alex. Acho que agora eu estou entendendo esse mundo, esse universo programático. Mas a gente falou o tempo inteiro sobre anúncios e a gente não falou de verba, né? Que é um ponto importante. E a gente sabe que às vezes um planejamento não bem feito, né? Um plano de mídia não bem feito, ele pode prejudicar o desempenho dessa mídia ou ele pode onerar o cliente, né? Como é que vocês tratam disso na empresa? Legal. Olha, isso é complicado, né? Você definir verba é sempre muito complicado, só que tem alguns passos aí para direcionar essa definição. Eu acho que assim, né? Pegando o que a gente costuma fazer muito e vem dando certo, cada volume de investimento, dependendo de alguns objetivos de negócio que você tem, vai gerar algum certo alcance de público que você deve alcançar. Existem algumas ferramentas que te ajudam a entender o potencial, né, o universo potencial de usuários que você consegue a partir de alguns indicadores, a partir de algumas métricas. Então, quando a gente fala de definição de investimento, uma boa forma de trabalhar nela é você utilizar as ferramentas que te façam uma projeção de quantos usuários eu consigo alcançar com a minha ação. Você pode até ser mais profundo. Você pode ser, por exemplo, assim, quantos usuários eu consigo alcançar trabalhando com uma frequência de exibições por usuário único de tanto, né? De 2 vezes por usuário único, de 3. Esse controle de frequência entre mídias é extremamente importante, né? A gente sabe que tem pesquisas e pesquisas para trabalhar quanto que eu preciso exibir de anúncios em diferentes canais para o usuário para fazer com que ele, de fato, engaje com a minha marca e compre meu produto. Então, assim, quando a gente parte para a definição de investimentos, ferramentas que ajudam
em projeção de alcance de usuários são essenciais, tá? Porque aí, em cima de valor de mercado para você fazer essa exibição e esse volume de usuários únicos, você consegue chegar num volume de investimento que seja mais coerente com aquela ação que você está planejando. Você falou de algumas ferramentas para a gente fazer esse cálculo, né? Os principais canais, eles oferecem isso? Tem alguma dica de alguma ferramenta? Legal. A DSP, né, a Demand Side Platform, no sentido que ela é um hub de soluções, algumas delas já trazem incorporada uma ferramenta de projeção. Então, por exemplo, a gente tem uma DSP como a Verizon Media, que é um grupo que comprou o Yahoo, né? O Yahoo tinha uma DSP e aí foi incorporado nesse grupo. Ele traz ferramenta de projeção. DV360, Display Video 360, que é uma ferramenta do Google, né, também traz esse tipo de projeção. Então, assim, as principais DSPs do mercado hoje já trazem esse tipo de informação para você. Só que também a gente tem as ferramentas de gestão de audiência, né, as DMPs. Essas ferramentas também conseguem trazer uma projeção muito bem acertada em cima de um público que ela já classifica. Então, por exemplo, eu preciso identificar usuários interessados em educação na região sul do país. Ela consegue mostrar para você qual é o pool de usuários mapeados, né? E aí você consegue fazer suas projeções em cima dessas ferramentas também. Ótimo. Agora a gente foi da equipe, do canal, da tecnologia, do conteúdo, falando um pouquinho da definição de verbas, falamos do processo de implementação, mas tem algo que é muito importante, que é o resultado. Legal. Como que a gente mede os resultados disso? Quais os KPIs que vocês usam aí, que poderia pontuar para a gente? E com a frequência que você faz essa medição? Legal. Olha, a análise de resultados é fundamental, assim, né? A gente tem algumas ferramentas para trabalhar, vou citar algumas delas, mas o que a gente parte de premissa é que essa análise de resultados, ela não pode ser de indicadores isolados. O que a gente tem em mente é que um indicador isolado nunca vai refletir o sucesso da sua ação publicitária. Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha que o objetivo seja gerar tráfego no site, eu poderia olhar para um indicador como, por exemplo, o CTR, né, que é a taxa de cliques. De repente, eu vi que esse CTR está altíssimo comparado ao meu histórico, mas não necessariamente isso gerou valor para você. Será que esse usuário que está clicando no anúncio lá no seu Web Analytics, ele está sendo um usuário com uma qualidade alta? Por exemplo, um usuário que consome conteúdo de outras páginas, um usuário que fica na sua página um tempo de permanência interessante para engajar de fato com o seu produto? Então, assim, a gente parte dessa premissa que indicadores isolados não refletem o sucesso da sua ação publicitária. Então, diante disso, a gente sempre avalia 3 aspectos, assim. Então, um deles é principalmente relatórios das próprias ferramentas que a gente utiliza para veiculação. Então, as DSPs conseguem trazer relatórios dos mais detalhados possíveis. É possível. Esse, inclusive, é uma dor, né? Porque o bom do digital é que ele consegue medir tudo, mas o ruim do digital é que ele mede tudo. Então, você tem que ter uma avaliação do que avaliar, né? Uma consideração do que você vai avaliar como resultado de negócio. Então, assim, a gente parte de identificar as ferramentas, os diferentes relatórios, em cima de indicadores primários e secundários. Como que a gente define isso? Lá em cima no planejamento. Então, eu tenho uma campanha que quero gerar tráfego, deixa eu olhar o CPC, né, o custo pelo clique, vai me dar uma ideia se o meu investimento está sendo bem utilizado, né? Deixa, então, eu partir para um outro aspecto, já que olhar indicadores isolados não ajuda, olhar o Web Analytics do cliente. Quantos usuários únicos eu trouxe? Quantos novos usuários eu trouxe, né? Já que eu estou pensando aqui em geração de tráfego, será que os usuários novos são usuários que tiveram um tempo de permanência expressivo? Então, teria aí uma segunda frente de análise, né? E a terceira frente, e que eu acho que é o assunto mais complicado do momento em termos de análise, é a atribuição. Então, assim, esse usuário que eu estou levando para a página, que está consumindo, que está comprando, esse usuário veio por causa da mídia DSP, ou da mídia vídeo, da mídia display? Será que ele veio por causa do Facebook? Então, da onde que veio esse usuário? Se ele veio do Facebook, será que a mídia lá do YouTube não ajudou também a ele ir para o Facebook, depois para o
para o meu site. Então, a atribuição, existem algumas ferramentas também para isso, a AdServer ajuda muito nisso, o próprio Analytics tem uma funcionalidade ou outra que nos ajuda a interpretar a atribuição, mas também é outro pilar ali das constantes análises, né? E essa análise ocorre assim, o nosso trabalho, uma vez que é de veiculação e otimização dessas campanhas, é uma análise constante, né? Dia a dia a gente está olhando, é óbvio que cada tipo de mídia tem o seu período de assentamento, né, o seu tempo de resposta que é um pouquinho diferente, mas constantemente a gente está olhando, não pode deixar de olhar e otimizar essas campanhas. Era a minha próxima pergunta, porque a gente saiu da montagem do time para os indicadores, né? E a gente falou um pouquinho sobre verba. Então, como usar esses indicadores, como usar esse monitoramento para otimizar os resultados e em tempo hábil para melhorar a entrega, principalmente, né? Legal, legal. A entrega é algo complicado, assim, é delicado, né? Porque, por exemplo, se eu quero ser bem preciso na minha segmentação, pode ser que eu tenha um problema futuro em escala, né, e volume de investimento. Então, isso aí são margens que a gente sempre tem que estar monitorando. O que acontece é que a análise ela gera gatilhos. Então, ela pode gerar gatilhos de que, olha, a sua estratégia de lance não está mais adequada. Você precisa aumentar o lance para determinada audiência, você precisa otimizar determinado anúncio, determinado criativo. Então, talvez o formato 300 por 250 não está sendo suficiente para veicular toda a sua campanha, você precisa de outra gama de formatos para pegar um novo inventário. E tudo isso ajuda no volume de entrega, né? Mas as análises também ajudam a você interpretar as tendências. Então, por exemplo, eu consigo ver que em determinados dias eu estou com um volume de investimento e esse volume cai no final de semana. Por que está acontecendo isso? Então, você vai mais a fundo. Você identificar as tendências, né, e tentar prever essa evolução é fundamental. E as análises conseguem te trazer isso, certo? Ao passo que você também consegue interpretar como que está essa frequência de impressões por usuários únicos e fazer um controle mais próprio justamente para gerar resultado, né? A gente sabe que pode, talvez eu estou exibindo 3 vezes o mesmo anúncio com o usuário, não me gera resultado, mas se eu exibir somente uma, pode gerar. Então, esse controle de tendências, que parte da análise também é fundamental e ajuda nesse balanço ali de investimento, de volume, entendeu? E, assim, em cima de análise, pensando até não necessariamente na entrega, mas em resultado, você consegue tirar dela alguns conjuntos de performance. Por exemplo, você vê que numa determinada campanha, falando de programática, você vê que, sei lá, no site Globo, Terra e Folha de São Paulo é onde você tem mais cliques, né? Tem um CPC melhor. Beleza, deixa eu fazer uma ação que eu concentro a veiculação neles. Então, a gente até gosta de dizer que o legal assim, dessas ferramentas de compra é que ela te mostra informações ativáveis. Então, não adianta mostrar que eu tive um desempenho de tantos por cento no criativo X. Eu preciso ter essa informação, mas eu posso também ativá-la como otimização da minha campanha. Né? Perfeito. Alex, como é que funciona ali com vocês o repasse de todo esse fluxo de informação, que é bastante, né? Dessas adequações, a gente sabe que essa questão da mídia programática, ela exige da agência um pouco de autonomia, então não tem, às vezes, tempo do cliente ficar aprovando tudo em tempo hábil, qualquer estratégia de mudança, que nem você falou, esses testes, essa reprogramação mesmo. Como é que vocês tratam esse alinhamento com o cliente? Legal. Hoje a gente tem uma área específica para isso, é a nossa área de Customer Success. É a área que fica na linha de frente ali com o cliente e faz a interface com a equipe que opera essas campanhas, né? Então, essa área é a área que vai ficar o tempo todo jogando informação de como que está essa campanha, é a área que vai, se precisar fazer uma medida mais brusca, ela vai acionar o cliente. Só que, de um modo geral, você realmente trouxe aí o ponto mais crítico, é que o timing muitas vezes não dá certo, né? Às vezes a gente tem que tomar medida, mas o timing do cliente é outro. O que acontece? A Publia tem algumas ferramentas para ajudar nisso. A gente tem relatórios em tempo real. O cliente entra ali online, já vê o que está acontecendo e muitas vezes ele nos provoca. Ou então ele vê o que está acontecendo ali e vê que a gente já tomou medidas. Então, a gente parte de uma linha de sempre alinhar com o cliente. Só que aí, a forma como a gente envelopa todas as nossas soluções é de uma forma mais macro, porque esses micro detalhes a gente tem mais autonomia para trabalhar. Só que mesmo esses pequenos detalhes, a gente, nessas ferramentas de relatório, a gente deixa comentários.
Então, olha, a sua campanha está com tal status, ela está veiculando bem, vamos tomar tal medida de otimização para alavancar determinado indicador. Então, a gente sempre joga para o cliente, seja em relatórios já prontos, que ele vai conseguir ver em tempo real, ou seja em comunicação via a nossa área de sucesso do cliente, né, em alguns agendamentos de calls e tudo mais, para a gente constantemente estar reportando ao cliente. Tá? Perfeito. Alex, para a gente ir caminhando para o fim, eu acho que a gente trouxe aqui um cenário da aplicação mesmo, né, da mídia programática nas agências e para quem está acompanhando a gente. O que quem está nos vendo até agora não pode ser sem? Assim, o que precisa levar desse bate-papo que a gente teve aqui? Legal. Olha, eu diria que o que não dá para sair sem do entendimento de programática é que ela deve ser trabalhada pensando em três questões, assim: processos, tecnologia e pessoas. Você precisa de processos sólidos, uma metodologia, um framework. Não precisa ser nada complexo, mas esse processo é para te trazer uma estrutura e para você poder lá na frente identificar se houve falha ou não, né? Que foi até aquela linha que eu trouxe de um planejamento, implementação e assim por diante. A base tecnológica acaba sendo fundamental para você conseguir implementar esses processos, né? Então, tanto da compra de mídia, que é o que a programática traz, mas também para você fazer um link dessas coisas e poder gerenciar toda essa cadeia sua produtiva, né? E pessoas é fundamental porque você precisa de especialistas. Não necessariamente in-house, né? Você precisa de parceiros estratégicos. Você precisa de parceiros estratégicos, seja dentro da sua empresa ou fora dela. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando muito mais de parcerias estratégicas, que te entreguem uma boa solução tecnológica em cima de um penso programático, em cima de processos sólidos, né? Eu acho que o que não dá para sair, então, é desvencilhar ali que a programática, ela não é sozinha, né? Ela parte de pessoas, processos e tecnologia, mas que ela veio aí para simplificar. É uma abordagem simples. O que eu quero no final é comprar espaço publicitário, igual a gente sempre fez desde 1900 e antigamente, entendeu? Só que agora por meio, né, de uma ferramenta mais prática, mais funcional, que eu não vou pesar a operação das minhas equipes, né, de trabalho. Alex, quem está acompanhando a trilha de marketing, né, aqui comigo, eu estou pedindo tarefinha para todo mundo. Vai todo mundo sair daqui com tarefinha nas áreas que a gente está abordando aqui. Para quem já trabalha com a mídia programática, tarefa para amanhã, se você não faz, precisa fazer. Qual seria? Olha, bacana e difícil, né? Acho que uma delas marcar uma reunião com a gente, entendeu? Mas assim, brincadeiras à parte, acho que uma tarefinha para quem não trabalha, o que precisa para fazer amanhã, seria pesquisa mais sobre o ecossistema. Não necessariamente sobre DSP, que é a ferramenta para comprar a mídia através de processo programático, entendeu? Mas pesquisa mais sobre o ecossistema programático, que você vai ver que é um ecossistema bem diversificado e você vai interpretar como cada player pode te atender numa necessidade de negócio. Então, pesquisa sobre o ecossistema. Esse ecossistema vai te abrir o horizonte para muitas outras soluções e talvez você vai perceber que você já trabalha com programática até mesmo sem saber, entendeu? Olha, era esse pensamento que eu tava, acredita? Olha, eu acho que eu sei mais do que eu imaginava que soubesse. Boa. Alex, te agradeço por ter batido esse papo com a gente. Quem eu falei, eu mudei meu conceito, né? Comecei a entender um pouquinho mais. Espero que as pessoas que estão com a gente até agora também tenham tido bons insights. Obrigada por compartilhar com a gente, tirar esse tempinho para trazer para a gente a experiência tua, a experiência da Publia, e deixar a palavra contigo para te se despedir de quem está aqui com a gente. Não, legal. Karina, obrigado também pela atenção, obrigado pela oportunidade de falar um pouco de programática, tá? Em nome da Publia, deixa aí o agradecimento. A gente gosta muito de fazer essas trocas, né? A gente sabe que apesar de hoje o conceito estar um pouco mais na cabeça das pessoas, a gente sabe ainda que tem muita coisa que ainda é um mistério e falar de programática para a gente é sempre um prazer, assim. Então, a gente se coloca à disposição, quem quiser entrar em contato para, enfim, bater um papo, para discutir um pouco alguma das coisas que a gente falou aqui.
Mas obrigado também pela oportunidade aí de ter essa conversa. Imagina, eu que agradeço.